Vamos começar nossa jornada de hoje explorando as diferenças entre os católicos, os evangélicos e os protestantes. Vamos entender de onde vieram essas divisões, o que cada grupo acredita, e por que todos compartilham a mesma essência, o amor por Deus e o desejo de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Vem comigo para essa história cheia de momentos importantes e passagens bíblicas que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre essas tradições. O começo de tudo. Para entender essas diferenças, precisamos voltar no tempo, lá para os primeiros séculos após Jesus Cristo. Depois da ascensão de Jesus, seus discípulos começaram a espalhar o Evangelho. Essa mensagem, que Jesus trouxe, se espalhou e começou a ser organizada em comunidades cristãs. Essas primeiras comunidades estavam unidas em uma fé comum, e assim nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana, que significa universal. Essas comunidades iniciais se reuniam secretamente em casas, por causa das perseguições que os primeiros cristãos enfrentavam. Era um tempo de muita coragem e fé. Os apóstolos, que foram discípulos diretos de Jesus, tinham a responsabilidade de ensinar e orientar essas comunidades, e foi a partir desse esforço que a fé cristã se espalhou por toda a região mediterrânea. Por muitos séculos, a Igreja Católica era a única igreja cristã que existia na Europa. Mas, ao longo do tempo, as coisas começaram a mudar. Havia insatisfação com certos ensinamentos e práticas da Igreja, o que levou ao grande momento de ruptura que chamamos de Reforma Protestante. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu no século XVI, liderada por um monge chamado Martinho Lutero. Lutero estava descontente com a maneira que a Igreja Católica lidava com algumas questões, como a venda de indulgências, que era basicamente pagar para ser perdoado dos pecados. Ele acreditava que a salvação vinha apenas pela fé, e não por obras ou pagamentos. Com isso, ele afixou suas 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha em 1517, e esse ato deu início a um movimento que mudou a história do cristianismo. Essas 95 teses eram uma espécie de lista de objeções e questionamentos que Martinho Lutero tinha em relação às práticas da Igreja Católica. Ele acreditava que muitos dos ensinamentos da Igreja haviam se desviado dos ensinamentos originais de Jesus. Isso gerou um grande debate e acabou levando a uma ruptura irreversível. Martinho Lutero e outros reformadores, como João Calvino e Ulrico Zwinglio, queriam retornar aos ensinamentos da Bíblia, sem intermediários ou tradições que eles acreditavam ser inventadas ao longo do tempo. Esse movimento foi chamado de protestantismo porque protestava contra os ensinamentos da Igreja Católica. É aqui que encontramos a origem dos protestantes. Católicos e protestantes. Mas o que exatamente diferencia católicos e protestantes? Vamos dar uma olhada em alguns pontos principais. 1. A autoridade. Os católicos acreditam na autoridade da Bíblia, mas também acreditam que a tradição da Igreja e o Papa têm autoridade para guiar a interpretação das Escrituras. Já os protestantes acreditam que somente a Bíblia deve ser a autoridade final. Esse princípio é conhecido como a sola scriptura, que significa somente a Escritura. Para os protestantes, a Bíblia é suficiente para guiar a fé e a prática de cada cristão, sem a necessidade de tradições adicionais. 2. Os sacramentos. A Igreja Católica reconhece 7 sacramentos, como o batismo, a Eucaristia, que é a comunhão, a confirmação, entre outros. Cada um desses sacramentos é visto como um canal da graça de Deus, importante para a vida espiritual dos fiéis. Já os protestantes geralmente reconhecem apenas 2, o batismo e a ceia do Senhor, porque entendem que são os únicos que têm um mandato claro de Jesus na Bíblia. 3. A Eucaristia, ou comunhão, é outra grande diferença. Na Igreja Católica, acredita-se que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, através de um processo chamado transubstanciação. Já os protestantes, em sua maioria, veem a comunhão como uma representação simbólica do corpo e sangue de Jesus, uma maneira de lembrar do sacrifício de Cristo. Alguns grupos protestantes, no entanto, acreditam na presença espiritual de Cristo na comunhão, mas não de forma física. 4. Maria e os santos. Os católicos têm uma grande devoção a Maria, mãe de Jesus, e aos santos. Eles acreditam que podem pedir a intercessão dos santos, como se os santos estivessem orando por eles lá no céu. A devoção a Maria é especialmente importante para os católicos, pois ela é vista como a mãe de todos os cristãos e um exemplo de obediência a Deus. Os protestantes, por outro lado, acreditam que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, então não há necessidade de pedir a intercessão de outros.
Eles respeitam Maria como a mãe de Jesus, mas não acreditam que ela tenha um papel de intercessão. O surgimento dos evangélicos. Você pode estar se perguntando onde entram os evangélicos nessa história toda. Bem, o termo evangélico é mais recente. Ele refere-se a um grupo dentro do protestantismo que coloca uma forte ênfase na experiência pessoal de conversão, no estudo da Bíblia e na pregação do Evangelho. Os evangélicos acreditam que todos devem ter a oportunidade de conhecer Jesus e aceitar a salvação de forma pessoal. Esse movimento evangélico começou a ganhar força especialmente nos séculos 18 e 19, durante períodos conhecidos como os Grandes Despertares. Esses foram momentos de grande fervor religioso, especialmente na América do Norte, onde pregadores viajavam de cidade em cidade, convidando as pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. Foi um período de renovação espiritual que teve um impacto profundo na formação de muitas das igrejas evangélicas modernas. Os evangélicos se destacam pela ideia de renascer de novo, que vem de uma passagem da Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, onde Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa ênfase na conversão pessoal é algo que caracteriza os evangélicos e os diferencia de outras tradições protestantes mais antigas. Para os evangélicos, a fé deve ser algo vivo e pessoal, um relacionamento íntimo com Deus. Diferenças e semelhanças. Embora existam essas diferenças, católicos, protestantes e evangélicos têm muitos pontos em comum. Todos creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todos acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e que ele ressuscitou no terceiro dia. Todos buscam seguir os ensinamentos de Jesus e viver de acordo com o amor de Deus. Essas tradições também compartilham o compromisso de ajudar o próximo e promover a justiça. O trabalho missionário, as obras de caridade e o apoio às comunidades carentes são aspectos importantes tanto para católicos quanto para protestantes e evangélicos. A Bíblia, como a palavra de Deus, é o alicerce de todas essas tradições, e o desejo de viver uma vida que agrade a Deus é o ponto central que une todos os cristãos. E, apesar das divisões, devemos lembrar o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Somos todos parte do corpo de Cristo, mesmo que tenhamos formas diferentes de expressar nossa fé. Conclusão. As divisões na igreja podem parecer confusas, mas elas fazem parte da história da humanidade. Cada grupo tem seus próprios valores e maneiras de se conectar com Deus, mas o que une todos é o desejo sincero de seguir Jesus e viver em amor. A história da igreja é uma história de desafios, mudanças e, principalmente, de fé. Que possamos aprender com as diferenças, respeitar uns aos outros e lembrar que todos, de alguma forma, estamos buscando a mesma coisa, o amor de Deus e a paz que só Ele pode nos dar. Quando compreendemos o valor da unidade, mesmo em meio à adversidade, começamos a perceber que Deus pode usar cada tradição de uma maneira única para cumprir seus propósitos aqui na Terra. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre histórias da Bíblia, curiosidades ou ensinamentos que podem te ajudar na sua jornada de fé, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que também pode gostar. Até a próxima!